Dia santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Fim de ano, fim dos tempos, nova era, novo tempo, novíssimos, coisas novas, céu, purgatório, inferno, promessas, juízo. É isso que vamos tentar falar um pouco nesse programa de hoje. Trouxemos hoje um convidado especial, Abínio Arruda. Abínio Arruda, ele é um missionário da Igreja Católica, ele divulga as obras de Glória Polo, que vamos falar um pouco sobre isso, porque na mística de Glória Polo, nas suas visualizações, muito ela pode nos ajudar a compreender este tema. É interessante falar de morte no dia de hoje, falar de morte no final do ano. Olha, na hora da nossa morte, nem todos têm a graça de receberem o envio, de receberem o viático, o envio para a nova vida, para esta nova fase que vamos viver. É interessante que a igreja no viático, ela coloca assim, para a alma do falecido, que vai deixar o mundo essa alma cristã, em nome de Deus Pai que te criou, em nome de Jesus Cristo, Deus vivo, que sofreu por ti, que morreu por ti, em nome do Espírito Santo que é derramado sobre ti. Toma posse hoje da tua morada em Sião, da tua morada com a Virgem Maria, com São José, com os anjos, com os santos. Tu agora, nesta nova vida, tu estás com toda a igreja triunfante, tu que eras pó. É bem interessante falar deste encontro com os anjos, com os santos, com a Santíssima Virgem Maria. Olha só, depois da morte podemos receber o Redentor, encontrá-lo face a face. Nas experiências místicas de Glória Polo, ela tem algo assim, ela vivenciou algo deste tipo. Então, esse programa está começando agora, chamem todos que estão aí do lado. É interessante que nesta vida, após morrermos, buscamos ter este encontro face a face com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. É interessante que tem um contexto de juízo, de julgamento, ninguém quer ser julgado. Mas o julgamento é para que possamos receber a retribuição. A Sagrada Escritura fala, por exemplo, de alguns que receberam a promessa, como Lázaro, que estava lá do lado do Senhor, vendo aqueles que sofriam do outro lado do vale da morte. Também temos o mau ladrão, né? O bom ladrão, aquele bom ladrão que naquele mesmo dia contemplou naquele momento Jesus no paraíso. Então, existe promessa após a morte para aqueles que têm fé. De acordo com nossas obras, de acordo com nossa fé, sofreremos um juízo particular para entrar de imediato na felicidade do céu ou passarmos por um período de purificação. Mas não importa muito isso, seremos julgados pelo amor. Quem ama será amado intimamente pelo Pai. Então, Mara, falar dessas coisas últimas é inquietante, né? Muitas vezes cria medo, cria temor. É assim que se vive essas realidades? É importante conversarmos um pouquinho o que é amor, o que é temor. Nós temos que compreender que nossa fé, que nossa vida religiosa nasce da família, da igreja doméstica, de casa, do lar. Então, muitas vezes, o sentimento que temos para com Deus, de amor ou temor, vai ser aquilo que foi formado enquanto educação. Às vezes, a gente chega um pai que chega para o seu filho e diz: menino, não faça isso, se você fizer isso, Deus lhe castiga. Então, meu amor, qual vai ser a imagem que essa criança vai ter de Deus? Um Deus castigador, um Deus que bate, um Deus que quer nos levar provavelmente para o inferno, porque diz: se você fizer isso, você vai ter o inferno. Essa imagem não é a imagem de Deus. Mas existe também em educação, existem famílias que vão chegar para os seus filhos e vão dizer: olha, Deus é Salvador, Deus é o libertador, Deus é digno de toda a nossa fé, de nossa crença, que vai colocar para os seus filhos que Deus é aquele que se encarnou porque quer te resgatar, quer te justificar. Então a imagem já passa a ser outra, já não é mais do castigador, mas é do Salvador. Você entende isso? Então todo o nosso conceito de temor ou de amor depende daquilo que nós compreendemos de Deus. Então você veja, você pode dizer assim: Mara, temor é a mesma coisa de ter medo? Não, tem toda a diferença.
Quando você tem medo de alguma coisa, meu irmão, você receia aquilo. Você repele aquilo, você não quer aquilo, tá certo? Então, veja só, se você tem medo de escuro, você vai ter medo do som, você vai ter medo disso, você vai ter medo daquilo, e você quer se afastar. Entende isso? Então, isso é o medo. Se você, meu irmão, diz que tem medo de Deus, então eu vou entender que você não quer Deus na sua vida. Pelo contrário, quando você me diz, Mara, eu desejo temer a Deus, então eu compreendo que você está de mãos erguidas para os céus, pedindo ao Espírito Santo um dom. Porque temer a Deus, isso é um dom. Como a sabedoria é um dom, como o discernimento do Espírito é um dom. Entende isso? Então vamos lá. Se você diz assim, eu quero temer a Deus, então eu tenho que compreender que o que você deseja é cada vez mais amar a Deus. Entenda. Se eu amo, eu me atraio. Se eu tenho medo, eu vou repelir. Se você ama a Deus, você quer cada vez mais a Deus. E você vai fazer de tudo na sua vida para quê? Para que Deus esteja presente. Você vai querer continuar a estar na graça de Deus. Você não faz um pecado, você não comete um delito, um erro, não porque você tem medo que Deus castigue, mas porque você não quer trair a confiança de Deus. Tem diferença ou não tem, César? Com certeza. Tem faz toda a diferença. Você está entendendo? Então, quando eu tenho temor a Deus, eu quero continuar na vida da graça, eu quero continuar praticando as virtudes, porque eu não quero ofender a Deus. É mais do que não querer receber o castigo. Agora, o que acontece hoje? Nos tempos atuais que nós estamos vivendo, tudo que você faz que é pecado, você chega a um determinado momento que você diz, eu não considero isso pecado. As pessoas não têm um temor de Deus. Por exemplo, entram na igreja sem camisa, entra com blusa sem alça, sem calcinha, sem sutiã, de bermuda, de roupa de banho. Não tem temor. Olha, temor, respeito, não é medo. Essa semana eu estava passando na rua e estava com a blusa da Fraternidade, Discípulos da Mãe de Deus. E bateu uma pessoa no meu ombro e disse, ei moça, quem disse que Deus tem mãe? Será que isso não fere o coração de Deus? Deus que quer se encarnar e de repente alguém desconsiderar a mãe dele? Então, o temor a Deus é considerar. Mas quando eu desvalorizo aquilo que é pecado, quando eu digo isso não é pecado, aquilo não é pecado, então não existe temor de Deus. Para alguns até não existe inferno. Não existe inferno. Se não existe inferno, não existe demônio. E se não existe inferno nem demônio, o que é que eu vou temer? Não existe o mal. Se eu serei salvo. Não tem mal, não tem nada. Então perde o sentido. Na verdade, quando eu não acredito no pecado, não tem um sentido da encarnação de Nosso Senhor que veio para nos salvar. Então, meu irmão, mais do que cultural, natural ou comum, tá certo? Nós temos que entender que Deus já deixou bem claro aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. E aquilo que é pecado, busque a experiência de pedir a Deus justamente esse temor. Não se pode banalizar aquilo que é de Deus. Se você tem temor a Deus, se pergunte antes de qualquer ato seu, Senhor, isso que eu faço te agrada ou te desagrada? Porque, meu irmão, se desagradar a Deus, não faça, não procure, não busque vivenciar aquilo. E aí tem todo o sentido aquilo que nós vamos conversar hoje, sobre esses novíssimos, céu, purgatório, inferno. É como se fosse a recompensa pelo comportamento que nós tivemos, né? Vamos falar um pouco assim, claro, é rápido, né? A recompensa daquele que viveu na amizade com Deus, aquele que viveu trabalhando em nome de Deus, aqueles serão recompensados. Com o quê? Com a presença de Deus. Então o céu é exatamente essa retribuição ao seu comportamento nesta vida terrena, né? Então seremos semelhantes a Deus, tal como Ele é. A igreja atesta que, mesmo antes da paixão de Jesus Cristo, aqueles justos receberam o céu. Depois da paixão de Jesus Cristo, aqueles que foram batizados, aqueles que estavam reconciliados com Deus, também contemplam a face de Deus. E aqueles que ainda têm algo para purificar no purgatório, após a purificação, têm esse encontro com Deus. O céu é promessa. O céu é promessa para quem quer estar com Deus. Todos aqueles que desejam estar com Deus serão admitidos nessa sociedade dos anjos, essa sociedade dos santos. Vão estar ali junto, contemplando a face do Pai, sem necessidade de nenhuma criatura. Um outro ponto é que vamos nos encontrar com Nossa Senhora. Lá no céu, nos encontraremos com São José,
com Nossa Senhora, com nosso santo de devoção, com todos os anjos, com nossa família, aqueles falecidos da nossa história. Eles não reencarnaram em ninguém, não. Eles vão estar lá no céu, vamos nos encontrar com eles na Jerusalém Celeste. Viver no céu é viver com Cristo. Um outro ponto é aqueles que ainda ficaram devendo algo, precisavam se purificar, foram para o purgatório. Eles têm uma amizade com Deus, mas ainda tem algo a reparar. Então no purgatório ele vai estar lá reparando, que sairão de lá com nossas orações. Isso é bem escrito no Concílio de Trento e no Concílio de Florença, a qual se define melhor situações do purgatório. E lá no livro do Macabeus, né, no segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 46, fala neste livro, a qual se recomendava orações, sacrifício em expiação de mortos que estavam ainda reparando os seus pecados. Recomenda-se o sacrifício eucarístico, esmolas, indulgências, para que possamos facilitar a vida daqueles irmãos que estão na igreja padecente. Glória a Paulo muito vai falar sobre isto, vai falar muito bem sobre isso. Um outro ponto é o inferno. O inferno quem cria é você, meu irmão. O inferno é aquele que tem a opção de se afastar de Deus. Aqueles que se afastam de Deus experimentam este inferno. Aquele que optou em não amá-lo, optou em não querer estar próximo dele. É uma autoexclusão. Na verdade, você se autoexclui. Você sai desta vida prometida, né? Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Vai para o inferno aquele que persiste em não querer estar em unidade, em intimidade com Deus. Teremos um juízo, seremos julgados. Todos serão julgados. Agora, na volta gloriosa de Jesus, para que quando Jesus chegar, todos os corpos se ressuscitarão. Os corpos, de uma forma de um corpo luminoso, todos serão julgados. Será dividido os cabritos das ovelhas nesta volta gloriosa de Jesus. É esse prelúdio da ressurreição para que sejamos julgados. E vem a promessa final. Esse novo reino que será construído por nós. Esse novo reino perfeito que gozaremos na plenitude. Depois do juízo, será um reino dos justos. Esse começo foi para contextualizar de quem vamos falar hoje. Vamos falar de Glória Apolo. Glória Apolo teve visualizações místicas num momento difícil da sua vida, que falaremos aqui, e que pode nos ajudar. A igreja não proíbe que façamos esses exercícios espirituais com esses testemunhos de fé. E um testemunho de fé importante a conhecermos é o testemunho de Glória Apolo. Então, Abinho, agora você que veio aqui, você que é um missionário que divulga o livro de Glória Apolo, quem é Glória Apolo, Abinho? César, Glória Apolo é uma dentista colombiana. Glória Apolo? Glória Apolo. Ela é uma dentista? Dentista colombiana. Certo. Que no dia 5 de maio de 1995, ela se dirigia à faculdade de odontologia, lá em Bogotá, ela, o sobrinho e o esposo dela. Ela é dentista com 36 anos, e ela ia à faculdade de odontologia, estava fazendo especialização, ia pegar os livros lá. E nesse dia em Bogotá, era uma sexta-feira, 4h30 da tarde, chovia muito, chuva torrencial. Então ela começou a caminhar em direção à faculdade de odontologia, a pé, pulando as poças d'água pequenas. Aí quando foi pular uma poça d'água maior, aí cai um raio sobre Glória Apolo e o sobrinho. O sobrinho dela é dentista com 23 anos e ela dentista com 36 anos. O esposo dela ia afastado, assim, encostado à Biblioteca Nacional de Bogotá. E com a capa lá, se protegendo da chuva. E nesse momento, quando o raio cai, aí o sobrinho dela faleceu logo. Ela não faleceu, mas ficou toda carbonizada. E aquele local que caiu o raio ficou também energizado. Durante 2h30, ninguém podia encostar ali. Glória Apolo dava choque, o sobrinho dava choque. E foi realmente uma situação muito difícil para eles que foram acidentados nesse acontecimento trágico. E também os médicos que foram lá para levar para o hospital, porque não podia. Então, Abílio, Glória Apolo, ela está neste livro. Me passa o livro aqui, por favor. Então, Glória Apolo, ela está
nesse livro do seu testemunho, e nesse testemunho de Glória Paulo fala sobre essa experiência de morte. Porque você imagina que o que a Bíblia nos coloca é que caiu um raio. Então um raio que cai sobre alguém, essa pessoa chega a um estado de morte, provavelmente fibrilação ventricular para os cardiologistas, né? Então me conte mais, Abílio. Então como é que o povo fez, o que é que os médicos fizeram, como foi essa realidade de Glória Paulo neste momento? Então os médicos levaram os corpos para o hospital, depois de 2h30, quando passou aquela localização ali, anestesia, e no hospital, Glória Paulo teve 2 paradas cardíacas, os médicos reanimaram-na, ela ficou em estado de coma profundo. Nesse estado, no estado de coma profundo, ela esteve nas portas do inferno, do purgatório e do céu. A irmã de Glória Paulo, médica ao lado dela, na UTI, os médicos, os colegas chegaram e viram a situação de Glória Paulo, toda queimada, parecia um tição. Os médicos disseram: esta mulher não tem condições de sobreviver, vamos desligar os aparelhos. E Glória Paulo, como dentista em Bogotá, trabalhando, ganhando dinheiro, era a favor da eutanásia. A irmã dela foi contra. E a partir daí, a mídia de Bogotá tomou conhecimento da situação de Glória Paulo, noticiava o que passava com ela todo dia, rádio, jornal, televisão, revista, tudo ia noticiando a situação de Glória Paulo. E o povo rezando pela recuperação de Glória Paulo. Essas orações de Glória Paulo foi que realmente, do povo para ela, foi que ajudou ela a se recuperar da situação, do momento dessa trágica situação que caiu do raio, e ela se recuperar futuramente. E nessa questão dessa situação de morte, de parada cardíaca, ela teve uma experiência mística, né? Que ela viu sua alma sair do seu corpo. Como é que foi isso, Sabine? César, então ela sentiu a alma saindo do corpo dela, e ela teve a experiência entrando num túnel, e esse túnel primeiro subindo, como se fosse para um lugar bem bonito, muita paz, muita alegria, muita felicidade. E chegou no jardim, lá encontrou-se com o sobrinho dela, que tinha falecido, estava lá dela, na hora do raio. E então ela sentiu aquele êxtase diante daquele local bonito, que realmente traía muita alegria, muita paz e felicidade para ela, né? Depois ela sentiu também que estava descendo no túnel. Esse túnel leva para um buraco. O que é que ela via, então? O que é que ela via nesta terra, nesta vida? Porque nós temos pouco tempo para a gente entender qual a visualização de Glória Paulo. De Glória Paulo, de lá onde ela estava, no outro mundo, então ela via as pessoas, se abraçava com os filhos, com o esposo, certo? Se encontrou com o pai e com a mãe no purgatório, abraçando os pais. Ela via os pensamentos, sentia os pensamentos um do outro, né? Então foi um momento de muita alegria encontrar os pais, porque ela teve um tempo que queria meter ateia, também protestante, outro tempo queria ser espírita, e viu que tudo era mentira. Ela pensava que a avó abraçou-se com os avós, os bisavós. Que tinham reencarnado em alguém. Sim, e eles não reencarnaram. Encontrou-se lá com estava todo mundo lá, né? Os familiares dela, exatamente. Aí foi uma alegria muito grande, e viu que tudo era mentira, que o pessoal que defende a reencarnação pregava. Lá viu que toda não era verdade. Ela viu os pecados dela? Sim, ela também. Os pecados dela foi o que estavam levando ela para o fundo do abismo do inferno, né? Porque ela praticou aborto, patrocinava jovens para praticar o aborto. Quer dizer, ela fez muitas confissões sacrílegas, que ela dizia uns pecados ao padre, outros não, né? Então ela ficou, se associou ao inimigo, ao demônio, né? Fazendo as obras dele. Então tanto quando o momento lá, aquela aperreada lá dizia: eu sou católica, aí foi que ouviu uma voz, e a voz disse: se você é católica, diga os mandamentos. Ela só sabia dizer que amar a Deus todas as coisas e o próximo a si mesmo, porque tinha aprendido da mãe dela. A mãe era muito religiosa, o pai era muito mulherengo, bebia muito. Então ela não tinha a noção de pecado, ela não tinha a noção do que era, de quais eram os outros pecados. E aí, o que é que ela viu mais? Então ela viu essa situação toda lá, e ela viu como no livro da vida, né?
que ela diz que a pessoa quando nasce, desde o momento da fecundação do óvulo do espermatozoide, que é a coisa mais linda do mundo, então a partir daquele momento, tudo que acontece na gente é como um filme que passa. Então ela viu tudo, toda a vida, todo o filme dela, né? Todas as coisas, quando ela tinha criança de 13 anos, quando perdeu a virgindade, quando era dentista trabalhando, via com... Aí ela dizia à mãe dela: mãe, se for mentira o que eu estou dizendo, um raio me parta. Quer dizer, uma coisa que ninguém está a dizer, estava até atraindo para si maldição, né? E qual o entendimento que ela teve, vendo tantos pecados, tantas coisas erradas, e ela ali, fora do seu corpo, como é que foi isso? Então, quando ela saía do corpo, para voltar era uma dificuldade muito grande, porque era um sofrimento horrível para ela voltar para o corpo dela, né? Então, ela começou a querer levar uma vida melhor, né? Eu quero voltar, certo? A família dela pedia para ela voltar, a irmã, os parentes, o pai, os filhos, que ela voltasse, não fosse covarde, que ela estava achando tão bom lá no paraíso, lá no céu, né? Na porta do céu, que não queria voltar. Então ela queria voltar, depois quando voltou, aí realmente começou a levar uma vida. Hoje é uma dentista, continua trabalhando em Bogotá, uma dentista católica, temente simples. a Deus, né? Temente a Deus. Você conhece, César conhece também. Quer dizer, uma pessoa de Deus. Hoje ela anda pelo mundo todo divulgando o testemunho dela, né? Então é como se ela precisou passar por uma experiência de morte, aonde sua alma via seu corpo e ela contemplava a sua história e viu quanto pecadora ela foi, quão ruim ela foi. Precisou de passar por essa experiência de morte, para aí ela, na forma mística, tentar voltar para a vida, tomar posse do seu corpo, não morrer e voltar a viver para poder testemunhar e alertar as pessoas que devemos estar mais atentos, não é isso? Exatamente. E uma coisa bela assim, não é? O testemunho de Glória Pauli vem mostrar a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus. Não é só o não pecar, mas é como agradar a Deus. A vida dela hoje se coloca nesse sentido, fazer com que as pessoas cada vez mais sentam-se atraídas a esse amor de Deus. Ela chegou a ver no livro, a Bíblia, coisas do julgamento, de como era céu, purgatório, inferno. Viu tudo. Então passa um pouco para os nossos telespectadores. Quando ela, no túnel, que ela começou a subir, eu tinha até falado no começo, ela começou a sentir aquela paz, aquela alegria, aquela brancura. Ela disse que não tinha palavra para descrever a beleza, né? Aí encontrou-se no jardim, aí depois encontrou-se com o sobrinho dela também lá, entrando lá nesse jardim, que era uma coisa mais bonita do mundo, né? Depois ouviu aquela voz quando ela disse, eu sou católica, né? Aí que aparece aquela voz sonora. Mas ela chegou ao purgatório? E o purgatório? O inferno? Como foi nas portas, chegou às portas do purgatório do inferno. Né? Como foram essas visualizações? Então, no purgatório, ela lá encontra-se com o pai e com a mãe, né? Encontra com os avós, os bisavós, todo mundo abraçou. Quer dizer, ela faleceu e alguns que tinham morrido antes ainda estavam reparando. Exatamente. E o purgatório, então, era um lugar bom? Muito sofrimento. Muito sofrimento. Então o purgatório não é como fosse o céu, não? Não, de jeito nenhum. Ela sofria muito, mas um dia ia sair dali, né? Sabia que um dia ia sair, né? Como o pai e a mãe. Agora, a mãe dela estava 4 graus acima e o pai estava mais embaixo. Porque a mãe era muito piedosa, muito católica, que ensinou muita coisa boa a ela, né? Mas que todos iam sair do purgatório. Agora, quando desceu para o inferno, que ela estava descendo para o inferno, aí São Miguel aparece lá e pega na perna dela, aí descendo para o buraco, e ela diz, eu sou católica, e essa voz aparece, né, de Jesus, né? Então diga os mandamentos, ela não sabia. Parece que quer dizer que muitos se diziam como Glória Pauli, eu sou católico, vou para a missa, mas então eu vou para o céu. E parece que a realidade do que ela visualizou não foi isso, né? Exatamente. Existia um purgatório muito sofrido, nesse purgatório sofrido, nas portas do inferno, como se diz, por ter negado a Deus através do aborto, através de coisas de enganação, de luxúria, de maus pensamentos, né? Que é colocado. Então, muitas vezes nós católicos, a gente não tem esse entendimento, né, Mara?
do que é o pecado e acha que é uma certeza de céu e que o purgatório é um localzinho rápido, bonito e maravilhoso. Se fosse. E essa visualização foi que o purgatório era longo, tinham muitos familiares, a dor do pai dela e da mãe dela em vê-la do purgatório. A dor de um pai em ver que um filho não foi salvo. Aumentou a dor dela. Mas nós estivemos uma vez no encontro com a Glória e eu achei fantástico quando ela dizia o poder da intercessão, né? Quando ela colocou que teve um homem que pegou um jornal e viu a foto dela e começou a rezar por aquela alma. Então, meu irmão, nós não temos condições de dizer aonde que estão os nossos queridos, os nossos familiares, mas a sua intercessão por essa alma pode fazer a diferença inteira. Quantas vezes a intercessão de alguém por alguma alma do purgatório pode favorecer aquela alma para que tenha o céu? E foi isso que aconteceu. A oração daquele camponês que lia o jornal e rezava por aquele acidente de trânsito através daquele jornal fez com que Glória recebesse a graça de voltar a viver e poder testemunhar na sua vida. Então você que se converteu hoje, será que não tem alguém rezando por você? A minha conversão, será que não é alguém, alguma velhinha, alguma paciente, alguma alma piedosa que reza pela minha conversão, que reza pela minha santificação? Será que você não tem rezando pela sua? E rezemos pelos nossos defuntos, rezemos por aqueles que faleceram. Agora mesmo tivemos acidentes com raios aqui no Brasil. É uma realidade, a qual as pessoas que passam por fibrilação ventricular, em períodos de reanimação cardiovascular, elas estão nessa linha tênue entre vida e morte. E essas experiências místicas se passam muitas vezes aí, nesse momento de UTI, de respirador, de sedação. É algo místico, a igreja não atesta a veracidade disso. Mas não podemos deixar de rezar e de procurar entender como é que se funciona essa linha, esse limite. E outra coisa fantástica, não brinque de ser católico, tá certo, meu irmão? Não diga assim, eu sou católico, quando der para ir para missa eu vou, quando fizer isso eu... Não, seja autêntico, sabe por quê? Porque Deus é juiz. Nós vamos passar por um julgamento particular, nós vamos passar por um julgamento final. Então não adianta você disfarçar que você é algo se você não for, porque Deus conhece tudo. Então é necessário realmente tomarmos postura, que 2015 você possa ser uma autêntica pessoa, homem e mulher de fé. Então, Abílio, para finalizar, como adquirir o livro de Glória Polo? Olha, quem quiser adquirir esse livro, quando eu estive com Glória Polo lá em João Pessoa, vocês estavam lá também, Sim. né? Então ela disse lá pra gente, pessoal, vocês sabem por que eu estou aqui? Por causa da misericórdia de Deus, né? Então esse livro, esse testemunho de Glória Polo, aumenta a sua fé, muda a sua vida para melhor, e quem lê esse livro não é mais o mesmo, nem mais a mesma. Se você quiser adquirir, ele está em português, certo? Custa apenas R$10. Você liga para mim, para o meu telefone, 9461 2046, e eu anoto seu nome, seu endereço, e vou deixar na sua casa. Se quiser pegar lá no meu escritório, na rua Santa Marta, 1792 Candelária, eu estou lá diariamente, segunda a sexta, de meio-dia até as 4h30 da tarde. Ou então às 5 horas, lá na igreja da Candelária, na hora da missa. Ou então lá na Rádio Rural, procure Zélia lá na Sala dos Amigos, que ela tem ali, eu deixei ele lá também, para quem quiser adquirir. Agora, então, quem puder, adquire, que faz um bem para você. Você pode emprestar, pode dar de presente. É um presente de ano novo que vai mudar a vida de muita gente. Com certeza agradecer a Bini e recomendar. É uma literatura fluente, boa de ler, boa de refletir, né? Então nós, discípulos da Mãe de Deus, desejamos para todos um Feliz Natal, um feliz Ano Novo, que o ano de 2015 seja de muita graça e que possamos ser pessoas melhores, fazer o bem a todos aqueles sem saber a quem, né? Então um beijo para todos, consagra-te.